Meus prezados amigos e companheiros de humanidade e demais pessoas interessadas nos estudos da ciência do Espiritismo. Voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, para tirar as dúvidas acerca dessa doutrina que é ciência, filosofia e religião, que das pessoas que ainda duvidam e que misturam, confundem o espiritismo com outras práticas, com outras doutrinas espiritualistas. E todo o nosso trabalho de esclarecimento doutrinário é na base dos livros ou das obras da codificação do Espiritismo, da autoria de Allan Kardec. E principalmente a nossa base de estudos e de informações, de notícias acerca da doutrina, é baseado no Livro dos Espíritos, que é a base, o livro básico da codificação do Espiritismo. Que, mais uma vez, nós sugerimos àqueles que gostariam de interpretar a Bíblia e principalmente os Evangelhos de Jesus e no todo o Novo Testamento, devem conhecer o Livro dos Espíritos, porque é este Livro dos Espíritos, que é da autoria de uma pleiade de espíritos de sabedoria que passaram aqui pela Terra. É com base neste livro, é este livro que faz... Eu fui apagar aqui as propagandas que saem aqui na internet. É este Livro dos Espíritos que interpreta a Bíblia em espírito e em verdade. Logo, quem quiser uma boa interpretação dos textos bíblicos e quiser entender o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, em todas as suas passagens que estão contidas nos Evangelhos, devem conhecer o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E então, hoje, que é dia 17 de outubro de 2020, gostaríamos de conversar um pouco sobre o suicídio. O suicídio é o ato que é considerado um ato de transgressão às leis de Deus. O indivíduo, o suicida, ninguém gosta mais da vida do que o próprio suicida. E, no entanto, ele se desgosta da vida, despreza a vida e foge da vida pela porta negativa do suicídio. Por que as criaturas cometem o suicídio? E muitas vezes tem tudo nas mãos, fartura, ou seja, saciedade, que é a fartura, e tem tudo nas mãos, e de repente essas criaturas cometem o suicídio. Parece até que o excesso de liberdade, quanto maior liberdade a sociedade oferece aos indivíduos, maior o número de suicídio. O que falta nas criaturas, ao que nos parece, de acordo com a luz do Espiritismo, é a verdadeira fé. Não é a fé, eu creio, a fé ensinada por algumas religiões dogmáticas, que é uma fé irracional, uma fé cega, mas nós diríamos que quem tivesse uma fé racional, aquela que encara frente a frente à razão, em todas as épocas da humanidade, que esta é a verdadeira fé oferecida pelo Espiritismo aos seres humanos. Esta é a verdadeira fé. Diríamos até que quem tivesse uma fé verdadeira, fé em Deus, fé no Espírito, que é Espírito, não é só matéria,
que é espírito, e que a vida não termina com a morte, ao contrário, a vida continua depois da morte, porque ninguém morre, mesmo porque Deus não criou seus filhos, que somos nós, não criou para matança. Logo, o que morre é o corpo, que vai para o cemitério, e o espírito retorna à vida espiritual, de onde voltou por mais uma reencarnação, porque nós temos muitas encarnações, e mudamos de corpo, o espírito muda de corpo, como nós aqui na Terra mudamos de roupa. Cada ambiente social, nós usamos uma roupa diferente. Assim é o espírito diante das reencarnações. Volta. Então, o que se entende, o que se conclui, é que as criaturas que cometem o suicídio, elas são desprovidas da fé em Deus. Que quem tem fé em Deus e quem tem uma filosofia de vida otimista, baseada na imortalidade da alma, baseada no fato de que depois da morte continua a vida, não comete o suicídio. Porque a outra vida, a vida espiritual, é uma continuidade desta vida. Ora, se eu cometo o suicídio para fugir da vida, uma fuga negativa pelo suicídio, eu vou chegar no mundo espiritual e vou ser considerado um transgressor das leis de Deus. Porque o direito da vida está nas mãos de Deus e não nas nossas mãos, nas mãos do suicida. E uma reencarnação aqui na Terra é muito cobiçada pelos espíritos. Se nós estamos aqui de volta pela reencarnação, foi com a permissão de Deus, que Ele permitiu uma nova volta, uma nova oportunidade para retificar os nossos erros, corrigir as nossas vidas, nossas existências tortas do passado. Então vamos nos apegar a esta vida presente com a confiança no poder celestial, mesmo porque todo problema da vida passa. Não há mal que dure todo o tempo. Não há mal que dure todo o tempo. E mesmo porque há males que vêm para bem. E quando todos os problemas da vida da gente fecham todas as portas, Deus abre uma janela lá na frente para a gente sair. Consertando aqui as propagandas da internet. E então, quando todo o caminho está fechado, que a gente quer quase entrar no desespero, Deus abre uma janela lá na frente. Logo, não há motivo para ninguém cometer o suicídio. E para maior conhecimento do assunto, do tema de hoje, que é o suicídio na visão do Espiritismo, não é? Aí nós recorremos aqui ao livro básico da codificação do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. E na questão 943, é a partir dessa questão, dessa pergunta 943, que desdobra o tema, o suicídio. Aí Allan Kardec pergunta de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. De onde é que nasce a causa, a origem? Aí o espírito elevado responde, é efeito da ociosidade, uma mente desocupada, uma vida de ócio, sem atividade, sem objetivo. Essa ociosidade é um dos motivos. O segundo motivo, a falta da fé, a falta de fé em Deus, na força suprema do universo. Quem tem essa fé não comete o suicídio, porque faz a prece a Deus e Deus permite que o anjo da guarda da gente, os espíritos que nos protegem, venham atender ao nosso pedido e vem conosco nos ajudar a resolver os nossos problemas da vida. E por último, a saciedade.
Uma pessoa que vive aqui na Terra com uma super abundância de coisas materiais na mão, partindo mais para não as necessidades normais, necessárias, mas para o campo do supérfluo, tem tudo na mão, também pode gerar o desgosto pela vida, que é um passo para o suicídio. E então o espírito continua na sua resposta, o espírito superior. Ele diz, para aquele que usa de suas faculdades com o fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, todo mundo tem as suas aptidões naturais, um é para fazer esse trabalho, outro para fazer outro trabalho, todo tipo de atividade tem aqui na Terra. O trabalho nada tem de árido, e a vida se desenrola, a vida se escoa mais rapidamente e de uma forma bem tranquila. Ele, a pessoa, lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o objetivo da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, tudo está no trabalho, na atividade, na ocupação mental, numa filosofia otimista de que tudo na vida passa e que Deus abre os caminhos daqueles que se ajudam. Então, esse tipo de filosofia nunca permite que cometamos o suicídio. E gostaríamos de adiantar que o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento do espiritismo, nos dá o preservativo mais poderoso contra o suicídio e contra a loucura. Porque é a filosofia do otimismo, é a filosofia do espiritismo. E que nos diz que os problemas que nós passamos aqui na Terra, uma parte é por nossa culpa desta vida. E a outra parte vem de outras encarnações, que hoje são reconhecidas como escolha das nossas provas e expiações. Mas tudo no mundo, todo problema da vida, a gente enfrenta com paciência e resignação. E com a alta compreensão da vida, dos destinos do homem aqui na Terra, que o Espiritismo, como uma grande filosofia, nos oferece. E então, na questão seguinte, que é a 944 deste Livro dos Espíritos, Allan Kardec volta a perguntar: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Quer dizer, nós temos o direito de dispor da nossa própria vida? Temos esse direito? Os Espíritos respondem: não. Absolutamente não. Só a Deus assiste esse direito. Por que só a Deus assiste esse direito? Porque a vida foi Ele que nos deu, nos concedeu. Como é que eu vou transgredir esta lei que Deus me ofereceu a oportunidade de estar aqui novamente, como espírito em outro corpo reencarnado, para resgatar minhas dívidas de outras encarnações e conquistar passo a passo a minha felicidade na escada da evolução até me tornar um espírito elevado, que essa é a fatalidade para a qual todos fomos criados por Deus. E o Espírito acrescenta: o suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei de Deus, o voluntário. E na questão seguinte, Allan Kardec volta a perguntar: não é sempre voluntário o suicídio? Não é sempre a pessoa que decide entre viver e morrer? A decisão não é dele, pelo livre-arbítrio? Chama-se o suicídio voluntário? Não é sempre voluntário o suicídio? Ou tem outro tipo de suicídio? O Espírito responde: o louco que se mata não sabe o que faz. E na questão seguinte, Allan Kardec, que é 945, Allan Kardec desdobra mais, faz um leque de pergunta para os espíritos responderem com a maior sabedoria. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Uma pessoa está desgostosa com a vida, triste, melancólica,
talvez até no estado muito adiantado de uma depressão? Essa é a pergunta. Aí o Espírito responde: insensatos, por que não trabalhais? Por que não trabalhavam? Por que não trabalhai? Por que não saí da ociosidade? Por que não tende mais fé no poder supremo que é o poder de Deus? Ocupai a vossa mente com uma atividade eficaz, útil aos vossos semelhantes. E o Espírito acrescenta ainda mais: a existência não lhes teria sido tão pesada se trabalhasse e ocupasse a sua vida de acordo com as suas tendências naturais, com as suas faculdades que Deus lhe concedeu para o trabalho, a atividade em favor do bem aqui na Terra. Essa é a resposta que os Espíritos dão. Eu estou afastando aqui as propagandas da internet que só fazem atrapalhar o nosso trabalho. E na pergunta seguinte, os Espíritos perguntam, aliás, Allan Kardec pergunta: e do suicídio, cujo fim, muita propaganda, e do suicídio, cujo fim é fugir, uma fuga, aquele que o comete, as misérias e as decepções do mundo. Todo mundo passa aqui na Terra por misérias, por decepções, não é? Sobretudo na convivência dos homens uns com os outros. Quem é que não passa por miséria? Quem é que não tem problemas na vida? Todos nós temos, porque somos espíritos em provas aqui na Terra. E a Terra é um dos mundos mais inferiores do universo. Não é só do nosso sistema, é do universo, é um dos mundos mais inferiores. Então aqui todo mundo tem problema, tem prova, tem expiações, problema com família, expiações com família, provações financeiras, provações de toda natureza. Aí por isso que Allan Kardec pergunta: e do suicídio, cujo fim é fugir? É a fuga desse problema, né? Aquele que o comete, fugir às misérias e às decepções deste mundo. Aí o Espírito responde: pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que se ajudam e aos que sofrem, e não aos que carecem de energia e de coragem. Os que são fracos de energia e de coragem, querendo dizer, aqueles que se entregam facilmente aos obstáculos da vida, aos problemas da vida, que enfraquecem e que se entregam com facilidade. Aí ele dizendo aqui o Espírito: Deus ajuda aos que sofrem e, ao mesmo tempo, aos que se ajudam, e não aqueles que são fracos, e muitas vezes até por orgulho. Estamos tirando aqui as propagandas. Aí o Espírito acrescenta, faz um aditivo: as atribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam com paciência e resignação, sem se lamentarem, sem se queixarem, sem se lamentarem, sem blasfemarem contra Deus, porque serão recompensados. Aí, porém, o Espírito diz, daqueles que esperam a salvação, do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, diz aqui o Espírito, podem, estamos afastando aqui as propagandas, podem com efeito favorecê-lo por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde cruelmente a vacuidade dessas palavras e tornar a vida mais vazia, mais problemática. E Allan Kardec continua: os que hajam conduzido o desgraçado que começa o suicídio a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal procedimento. As criaturas que levam outras
direta ou indiretamente ao suicídio, que são culpadas, porque o outro se suicidou por causa dele. Aí o espírito responde: esses, ai deles, responderão como por um assassínio. E então, meus prezados amigos e companheiros, nós vamos encerrar o programa Encontro com o Espiritismo, e o tema de hoje é o suicídio na visão do Espiritismo. E nós vemos pela resposta dos Espíritos que o que falta nas criaturas é uma fé verdadeira em Deus, é ocupar a sua vida, se é ociosa, não é? Com as atividades correspondentes às suas tendências e às suas faculdades naturais, e viver aqui no mundo uma vida mais tranquila, uma vida sem problemas. Não, porque os problemas da vida fazem parte das nossas provas. E também tem o lado de amadurecer o espírito da gente, que já vem com problemas, muitas vezes, de outras encarnações. E aumentar a nossa, como dissemos aqui, o espírito, de aumentar a nossa fé. Não é a fé igrejeira, não é a fé das seitas, não é a fé mal interpretada de quando se lê a Bíblia ou o Evangelho. É a fé racional de que nós não morremos, tem uma vida depois da morte. E qual é a prestação de conta que eu vou fazer a Deus diante de alguns problemas aqui que são passageiros, porque a vida é passageira, eu chegar lá do outro lado e como suicida? Atirei no ouvido, botei uma corda no pescoço, e as consequências que eu vou sofrer lá no mundo espiritual pelo suicídio. Estou condenado pela eternidade? Não, que Deus não condena seus filhos. Não existe o inferno. Deus nos dará outra oportunidade se cometermos 20, 30 suicídios. Porque Deus é um Pai misericordioso e Deus é amor. Não condena ninguém ao inferno. A reencarnação é justamente o perdão de Deus, que nos dá a oportunidade cada vez de pegarmos um corpo novo, novinho em folha, para recomeçar a nossa vida. E como viremos nas próximas encarnações? Os suicidas, segundo Chico Xavier, os suicidas, eles vêm geralmente ao mundo como as crianças especiais, as paraplégicas, numa cadeira de roda. São espíritos que criaram essa própria situação, porque se suicidaram em outras encarnações. E então, nossos amigos, eu gostaria de citar um caso aqui para encerrar o nosso programa, que ocorreu com Chico Xavier. Certa feita, Chico Xavier, ele próprio contava nos programas que fazia de espiritismo, que uma vez, na época de Natal, com mais de 2.000 pessoas para atender, chega uma mulher com uma criança de 5 a 6 anos nos braços, sem os braços, surdo, mudo e cego. Surdo, mudo e cego. E só com uma perna, sem os braços. E a mulher, no desespero, pergunta a Chico Xavier: seu Chico, o senhor é espírita. O que o espiritismo diz dessa criança que está aqui no meu braço? Imediatamente o espírito Emmanuel, que era o guia, o protetor espiritual de Chico Xavier, aí se aproxima e Chico Xavier teve a visão do espírito. E o espírito, então, Emmanuel, disse a Chico: Chico, essa mulher é uma sofredora. Diga a ela que essa criança que ela tem no colo, que é filha dela, as últimas 10 encarnações se suicidou. E essa própria criança, o espírito que nela está encarnado, no mundo espiritual, antes de tomar esse corpo, pediu para quando chegar aqui, tirasse toda a possibilidade de cometer um novo suicídio. Porque a mulher disse que ia amputar a outra perna da criança, que estava com um problema muito sério, e veio perguntar a Chico. Aí Emmanuel encerrou: diga a ela que autorize o médico a tirar a outra perna, que ele já está pensando em procurar um abismo, uma ponte, uma montanha, para novamente se atirar de cima, já que ele teve 10 reencarnações como suicida. Mas Deus oferece
como nós acabamos de dizer, à luz do Espiritismo, Deus oferece ao suicida, que é um filho seu, não é? Novas oportunidades pelas reencarnações, de ele retificar os seus erros do passado e voltar a ser uma criatura normal e não cometer mal suicídio. Muita paz para todos e voltaremos a falar do suicídio, que é o mesmo tema, noutra oportunidade de outro programa. Muita paz e durmam em paz na companhia dos bons espíritos, fazendo uma prece e lendo uma página do Evangelho. Muita paz para todos.